Bom dia, vamos dar início à primeira live da Proeste sobre os projetos que a Proeste tem desempenhado na Rural, principalmente nesse momento de pandemia. E hoje a gente está aqui com o professor e pró-reitor de extensão Roberto Leles e a pró-reitora adjunta de extensão e professora Gabriela Riso, que vão trazer para a gente um pouco de informações sobre a Proeste, no sentido de introduzir um pouco mais, né, sobre essa instância que é dos 3 pilares da universidade. A professora Gabriela Riso é atualmente pró-reitora adjunta de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é pós-doutora em políticas públicas na School of International and Public Affairs, nos Estados Unidos, na Columbia University, tem graduação em História e Pedagogia pela UERJ, é especializada em Planejamento e Formulação de Políticas Educacionais pela Unesco, tem mestrado em História Social da Cultura pela PUC-Rio, doutorado em Psicologia Social pela UERJ. O professor Leles é pró-reitor de extensão pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Ciência Florestal de Trópicos e Subtrópicos na Alemanha e doutorado em Ciência Florestal na mesma universidade, que é a Universidade Göttingen. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Leles, para que ele inicie um pouco da sua exposição. Ok. Então, bom dia, Bárbara, bom dia, Gabriela, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação muito grande estarmos aqui, né? Eu e a professora Gabriela Riso, juntamente com a Bárbara, que é a nossa residente, dando início, né, a essa sequência de vídeos sobre a extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E antes que eu passe, então, à professora Gabriela Riso, gostaria de lembrar, então, que a Pró-Reitoria de Extensão, né, a Proeste, abreviada como Proeste, é um órgão da administração central da universidade ligada à reitoria, no seu artigo 8º do Estatuto da Universidade, que coordena, então, as atividades de extensão da UFRJ. O artigo 38 também do Estatuto, ele trata da extensão universitária e define, então, né, a extensão como um processo educativo, cultural, científico, que se articula com o ensino, a pesquisa, de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Então, a gente aí já apresenta o conceito de extensão universitária, né, que é importante que todos tenham conhecimento do que é a extensão universitária, então ela já está no próprio Estatuto da Universidade, e depois no Regimento Geral da Universidade, no artigo 15, tem as competências, então, do pró-reitor de extensão, e no artigo 111 e 112, fala exclusivamente da extensão universitária. Bom, a extensão, então, às vezes, né, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que seria a extensão, né, universitária, mas a própria definição, como eu falei, e a professora Gabriela depois pode complementar também, né, como um processo educativo, cultural, científico, que esse processo é articulado com o ensino e com a pesquisa de forma indissociável. E nós queremos o quê, então, através da extensão? Né? A transformação da sociedade, ou seja, que ela seja um instrumento que viabilize, né, um diálogo entre a universidade e a comunidade, ou seja, a sociedade de modo geral. Isso já foi muito forte, principalmente nas universidades da América Latina, né, e isso, a origem da extensão, nós podemos, de forma bem resumida, nos remeter à reforma de Córdoba, em 1918, né, quando, então, um movimento liderado por estudantes, né, começou a questionar o modelo que estava sendo colocado de universidades para a América Latina. Até então, nós só tínhamos duas universidades, a Universidade do México e a Universidade de São Marcos, em Lima, né, que foram fundadas em 1551, e Córdoba, em 1621. E o modelo era muito centrista, né, ou seja, muito focado nos professores,
né, com um acesso limitado de pessoas, de estudantes, era um grupo apenas que tinha acesso a isso, e isso, então, começou a ser questionado, né, ou seja, um novo modelo para a universidade na América Latina. Então, a extensão, a partir daí, digamos assim, é um marco, né, que veio e foi colocado, introduzido dentro das universidades na América Latina, e nós, então, temos um papel importante quanto universidade, que é esse de articular, então, ensino e pesquisa com a sociedade. Bom, a Pró-Reitoria de Extensão, então, ela está ligada, então, à reitoria, né, como a gente falou. Nós temos, atualmente, os setores, né, da Pró-Reitoria de Extensão, e aí a ideia é que, daqui para frente, né, esses setores, a cada semana, a cada 2, 3 semanas, a gente possa trazer os responsáveis por cada setor e dialogar aqui com vocês, mostrar, né, o que cada um faz. Mas nós temos atualmente 6 setores, que são departamentos dentro da universidade, dentro da Proeste, desculpa, que é o Departamento de Esporte e Lazer, né, que é responsável, então, pelos projetos de extensão em esporte e dança da universidade, e gerencia a Praça de Esportes da universidade. Nós temos o Departamento de Arte e Cultura, né, que, então, é responsável pelas políticas de arte e cultura, e aí dentro dele nós temos o CAC, né, que é bastante conhecido, né, o CAC aí, em todas pelo que ele vem fazendo ao longo dos últimos anos. Foi criado também ano passado a Escola Popular de Arte. Temos o PRENEM, que é o pré-vestibular comunitário, que é importantíssimo também, com ação muito importante de ações afirmativas dentro da universidade. Temos a Escola de Extensão, que foi criada, então, em 2019, né, através da Resolução 1, de 17 de abril de 2019, e resolução do CEP, número 90, de setembro de 2019, e a gente vai falar um pouquinho também mais adiante sobre a Escola de Extensão. E com isso também a Proeste expandiu, né, no sentido de se tornar, de se afirmar como uma unidade acadêmica dentro da universidade, e aí nós aprovamos também a deliberação número 75, em 27 de junho de 2019, que trata, então, do curso de lato sensu dentro da extensão. E temos ainda, como setor, o Departamento de Relações Comunitárias e Interinstitucionais, né, que regulamenta, então, em especial hoje, né, a partir do ano passado também, todos os projetos, né, e todas as ações que envolvem ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, em articulação com a Fundação de Apoio, hoje é regulamentado por esse departamento. Nós temos o Departamento de Logística e Infraestrutura, que é o professor Ayrton, que trata, então, né, da questão, em especial, daqui a pouco ele vai mostrar um pouco da atuação, né, do que o departamento realizou, e vem realizando desde o ano passado e desde 2017. E temos o Departamento de Programas e Projetos, que é onde, então, nós cadastramos, então, as ações de extensão e o registro dessas extensões. Um marco importante que a gente não pode esquecer de falar, que é, a partir de 2019, com o estabelecimento do SIGA-A, do módulo de extensão. Então, a partir de 2019, nós temos já hoje, né, vem funcionando o SIGA-A extensão, então, todos os registros das atividades da Escola de Extensão já são feitos através do SIGA-A, e nós vamos começar agora a registrar as outras ações de extensão, que são estabelecidas pelo Fórum de Pró-Reitores e que hoje faz parte, então, né, da resolução número 7 da Câmara de Educação Superior do ano passado, que estabeleceu, então, né, quais são as ações de extensão universitária, que são os programas, os projetos, né, os cursos, as prestações de serviços e os eventos, né, particularmente dentro, então, das ações de extensão. Tá? Então, vou passar, então, a professora Gabriela Riso, que vai complementar, então, né, o que eu já falei até agora, e, enfim, trabalhar um pouco mais do que foi colocado e outras ações também da extensão. Tá? Então, professora Gabriela, por favor. Olá. Estou aparecendo aí, Bárbara?
Bom, bom dia a todos, né? Eu gostaria de cumprimentar a Bárbara, a professora Elis e aqueles que vão ver esse vídeo, né? Lembrando que o surgimento desses vídeos tem muito a ver com a nossa interação com a universidade, né? Isso tudo que o professor Lelis colocou é, de fato, um esclarecimento que a comunidade vem nos demandando, porque por conta da extensão ter se expandido nos últimos anos, né, muitos processos e regulamentações e outras atividades da extensão ainda não eram conhecidas. E as pessoas vêm perguntar como é que faz para registrar um curso agora? Como é que faz para fazer programas e projetos? E esses vídeos, então, eles marcam uma inter-relação da Pró-Reitoria de Extensão, já explicada pelo professor Lelis, com não só na inauguração desse canal do YouTube, né, que é um canal que será extremamente útil para a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porque é por este canal que serão transmitidas as programações, né, síncronas, mas também um canal de esclarecimentos das pessoas a respeito da extensão, né? Lembrando que a nossa universidade, ela é uma universidade que tem muitas atividades extensionistas no sentido de a universidade fazer práticas para a comunidade, práticas para o mundo, né? Na minha opinião, a extensão é importante exatamente nesse processo onde teorias se tornam aplicáveis à realidade e a transformando, como o professor Daelis disse anteriormente, a transformação social o objeto da extensão. Porém, transformação social pode acontecer de muitas maneiras. No caso da extensão, é exatamente o conhecimento produzido, ensinado e pesquisado na universidade, que ao se tornar práticas em interação com um público que não está todo dia na universidade, se tornam fatores de modificação desse universo social que vivemos, né, com práticas que podem ir desde habilidades técnicas até discussões sobre o próprio entorno social. Então, é nessa saída da universidade para um público que não está constantemente dentro dela que encontramos a extensão. Então, as ações de extensão nesse sentido, elas visam um público-alvo diferente daquele com o qual cotidianamente a universidade convive, professores, alunos ou seus servidores técnicos. Né? As ações de extensão, e aqui vamos começar falando de uma ação que é feita muito correntemente na nossa universidade, que são os eventos. Os eventos de extensão, eles existem para o nosso público, eles existem dentro da universidade para os nossos alunos. A gente tem eventos que são só para alunos de determinados cursos de extensão, mas nós temos grandes eventos que demonstram o poder e a potência da universidade para pessoas que ali não estão, ou mesmo que apresentam a universidade. Né? Vou trazer aqui o exemplo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Para a qual um dos objetivos principais é trazer o público escolar, os professores das redes, para conhecerem os cursos, conhecerem e se despertarem para o conhecimento que é feito na universidade e colocar esse conhecimento, talvez, um dia como parte da sua vida. Então, esses eventos, eles podem alterar concepções de mundos de indivíduos, né? Porque a transformação social ela se faz por uma interação na sociedade, mas essa interação ela ocorre via mudança das concepções de indivíduos, de pessoas concretas, e mediante o fato de pessoas concretas terem acesso a conhecimentos eventualmente que nunca teriam, né? Por exemplo, uma pessoa extremamente urbana que vai ver os cursos da área de agrárias, da rural, e ter uma outra visão de curiosidade desse saber, e do mesmo modo pessoas que vêm de fora do estado ter contato com cursos que nunca tenham visto, isso muda concepções de mundo. Pessoas do ensino médio que terão contato com saberes universitários, com laboratórios, isso transforma suas percepções.
Nós temos os cursos da universidade, que são cursos de pós-graduação, da própria PG, os cursos de graduação, mas também existe a oferta, e isso se dá através da extensão de cursos que almejam não ter muitas horas. Por exemplo, a gente teve agora, no período da pandemia, cursos de mais ou menos 30 horas, de 30 a 60 horas, com objetos muito pontuais e que pessoas que não são o público tradicional da universidade podem fazer esses cursos. Inclusive, nossos alunos, sob orientação de docentes da instituição e servidores técnicos, eles podem também dar cursos, né, juntamente com professores e servidores, dentro das áreas específicas de seu conhecimento. E esses cursos são abertos a quem? A comunidade, a aqueles que não estão, nesse momento, fazendo um curso regular da universidade, mas que têm curiosidade pelo conhecimento que ali se constrói. Então, os cursos de extensão, eles são outro canal dessa oxigenação, dessa circularidade e circulação de conhecimento. Não é porque eu falo circularidade e circulação. Circularidade no sentido que conhecimentos externos entram na universidade por essas pessoas que não estão ali cotidianamente, né? E aí há uma circularidade de conhecimentos entre nós, entre o nosso público, nossos docentes e nossos servidores técnicos. Por outro lado, há também a circulação de conhecimentos por várias áreas. As pessoas saem da universidade, elas levam os conhecimentos ali construídos para outros ambientes que nem estavam nesse curso, que nem estavam na universidade e muitas vezes não virão. Então, é por isso que é importante, quando tiver um projeto de extensão, a gente saber o público-alvo daquilo e como aquilo vai se concretizar enquanto um produto, que pode ser um produto imaterial, né? Nem todo produto é material. Há uma comunidade específica, e essa comunidade específica nem sempre se dá no âmbito, né, embora a gente saiba do papel social diante das comunidades mais vulneráveis da nossa sociedade, e a universidade tem um grande compromisso com isso, né, mas esse produto nem sempre se dá somente para esse tipo de comunidade, né, esse produto ele pode se dar para instituições, né, para construção de políticas públicas, para redes de ensino, para secretarias de prefeituras, para governos de estado e até para outras instituições públicas e privadas que eu não me recordo agora. Mas é importante, sim, que a extensão se manifeste nesses projetos como essa interação profunda entre uma comunidade, um público-alvo externo que interaja com a universidade, tendo em vista essa produção, que pode ser material, num produto concreto, né, num objeto, num objeto tecnológico, mas também pode ser imaterial, né, na construção de apoios para currículos de redes de ensino, consultorias para a construção de políticas públicas. Tudo isso é possível porque a universidade detém esse conhecimento que se multiplica, talvez, em programas, né? Os programas nada mais são do que projetos que, unidos, têm uma meta comum, né? E em sintonia agem para ampliar as potencialidades da universidade nesses ambientes dos quais seus projetos já fazem parte. O vídeo aqui, na verdade, é para abrir essa série de gravações que pretendem ser objetos de esclarecimento daquilo que hoje podemos fazer para a nossa comunidade no que diz respeito ao desenvolvimento, fortalecimento e consolidação da extensão na UFRJ. Obrigada. Bom, Gabriela, professora Gabriela, eu gostaria também de acrescentar e falar um pouco também, que eu acho que é muito importante, sobre a aprovação, né, das diretrizes da extensão universitária através da Resolução 07 do Conselho Nacional de Educação, da Câmara Superior de Educação, 18, né, de dezembro de 2018. Então, na verdade, esse foi o primeiro documento que nós temos, né, pelo Ministério da Educação, que finalmente era muito almejado e que finalmente foi concretizado no final de 2018, que é exatamente termos, né, como diretriz
realmente a extensão dentro, né, do ensino superior brasileiro. Né? Até então, era uma demanda estabelecida pelos pró-reitores de extensão, através dos fóruns, né, dos pró-reitores de extensão das universidades públicas brasileiras, e que é uma demanda antiga, né? Nós sabíamos já da definição da extensão, mas nós não tínhamos, na verdade, nenhum documento que registrasse, na verdade, que fosse oficial, digamos assim, né, a extensão como, na verdade, um instrumento, uma concepção, uma prática, né, dentro da educação superior brasileira, possa realmente formar alunos, né, com esse viés, ou seja, com essa abrangência de conhecimento, que ele tem essa percepção que ele deve ser, né, um transformador da sociedade. Isso é muito importante que isso seja colocado na formação do aluno. Né? Tá bom? Agradeço. Não sei se a professora Gabriela quer falar mais alguma coisa. Muito importante você ter lembrado disso, Lelis, do protagonismo dos nossos alunos, né? Não só dos docentes, mas que a extensão cultiva no nosso aluno esse protagonismo daquilo que ele vem a ter na universidade, aprender, conviver, ter como concepção de mundo, né? E sua participação social de caráter transformador. Né? Então, assim, eu acho que, para mim, é o suficiente. Eu gostaria de devolver a palavra à Bárbara, né, para algum comentário, caso ela faça. Gostaria de agradecer. Muito obrigada, professores Gabriela Riso e Roberto Lelis. Eu abri para pergunta, lembrando que para comentar e para trazer perguntas, questões e debates, só comentar no próprio YouTube mesmo, e aí a gente vai fazer uma sessão no final da live para poder trazer essa sessão de debates e respostas, viu? Então, agora, vou colocar aqui na live o professor José Ayrton e o professor Ivo Abraão, que vão falar para a gente sobre a sede. O professor José Ayrton Chaves é professor na Rural. Ele atualmente é chefe do Departamento de Infraestrutura e Logística na Pró-Reitoria de Extensão, na ProEst. É doutor em Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Engenharia Nuclear pela mesma universidade e graduação em Engenharia Industrial Elétrica com ênfase em Eletrônica pelo Cefet. O professor Ivo Abraão é coordenador do Jardim Botânico na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atualmente. É discente no Departamento de Botânica do ICBS. É vice-coordenador dos residentes em iniciação profissional na ProEst. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestrado em Biologia Vegetal na mesma universidade e doutorado em Biologia Vegetal na mesma universidade, com um período sanduíche na Alemanha. Vou, então, estar passando a palavra para o professor Ivo. Muito obrigada, professores, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Queria desejar bom dia a todos e todas que nos assistem ou que venham a nos assistir, né? A intenção do vídeo é ficar gravado aí como material informativo, né? Então, queria agradecer ao professor Ayrton por estar dividindo aqui esse espaço comigo, para a gente falar um pouquinho sobre a plataforma extensionista de dados, né? Mais popularmente conhecida como plataforma SED. Dentro desse contexto do que é a SED, né, eu gostaria só de fazer um panorama geral. O professor Ayrton vai falar um pouco mais de forma técnica, né, da construção da plataforma em termos de dados e números, até da sua projeção de alcance, mas como que essa plataforma surgiu, né? A gente tem vivido, né, esse ano aí um momento excepcional, fomos atingidos por uma disseminação de uma doença, a Covid-19, que causou uma pandemia, e aí nós fomos pegos pela interrupção, né, das nossas atividades presenciais. Então, a plataforma SED surgiu muito dentro desse contexto, né, de viabilizar a continuidade das nossas atuações, né, nossas atuações, sobretudo, acadêmicas,
na nossa comunidade universitária em contato ou troca com a nossa comunidade externa, seja a comunidade acadêmica de outras instituições, né, a sede promoveu muito essa troca, como também com a nossa, com a comunidade civil no geral. Então, a plataforma SERD surgiu muito dentro desse caráter emergencial, né, para viabilizar a continuidade das nossas ações. E, tendo em vista essa rápida elaboração da plataforma, ela surgiu ali baseada na plataforma que a ProEst já continha, que é a plataforma SNCT, né? Então, mas o professor Ayrton vai explicar um pouco melhor a respeito dessa elaboração técnica. Então, dado também a própria simplificação, né, da plataforma SED em termos logísticos, até para viabilizar as ações rápidas e objetivas, né, do cadastro, registro e execução de atividades acadêmicas, sejam palestras, oficinas, workshops, divulgação científica no geral, né, dada essa simplificação da própria plataforma, e tendo como objetivo também desburocratizar, né, os nossos trâmites para efetivação e execução dessas ações, a plataforma veio aí como uma ferramenta muito interessante, né, e tem sido bastante utilizada, e eu aproveito o momento, inclusive, também para esclarecer que a plataforma SED, ela vai ter a sua última chamada pública agora no mês de outubro, né, nosso calendário está aí previsto essa última chamada pública para o mês de outubro, tendo em vista também que, como a gente já tem estabilizado as nossas atividades no contexto do trabalho remoto, né, das atividades virtuais, e como o professor Leles falou no módulo anterior, a gente tem a implementação do módulo de extensão no CIGAR, né, a intenção é que o futuro, né, a intenção é que todas as atividades que a gente tem utilizado para registro e cadastro na plataforma SED, elas migrem para a plataforma CIGAR, nessas atividades, não só até 29 horas, como todas as atividades de extensão que são ofertadas ou executadas na nossa instituição. Então, a plataforma SED, ela tem aí, na verdade, ela foi criada num caráter emergencial e tem a sua atuação por tempo determinado. Obrigado. Muito obrigada, Ayrton. José Ayrton Chaves. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado aos colegas anteriores pelas palavras carinhosas de boa-vinda. Eu vou falar um pouco mais da criação na prática mesmo da plataforma. Tá? Hoje, antes eu gostaria de passar alguns números, só para termos ideia de qual o impacto da plataforma criada na pandemia dentro da instituição e fora dela, porque a partir das propostas criadas pelo corpo interno da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente possibilita que outras pessoas extra-institucionais elas acessem a nossa plataforma e participem dessas atividades que são propostas por esse time, chamamos assim. Então, hoje, a gente está com 22.329 participantes inscritos dentro da plataforma. Isso aí é uma contabilidade de 5 meses, 6 meses de uso. Nós temos 446 proponentes inscritos e cerca de 930 propostas. Essas propostas, elas entram de forma cíclica através de editais. Até o presente momento, ou seja, até o dia de hoje, a plataforma SED
dentro das atividades que, embora nós tenhamos 22 mil participantes, esses participantes, eles participam também de outras atividades, não apenas de uma atividade. Então, a gente tem, até o presente momento, 35.600 certificados emitidos. Então, isso aí é só para a gente ter uma ideia da demanda reprimida, da necessidade numa época de pandemia, e que a plataforma veio a atender muita essa necessidade, essa lacuna, tá? Então a gente está muito feliz, ficamos muito surpresos. Eu confesso que logo no início a gente não trabalhava com um quantitativo de pessoas tão grande, e eu fiquei um pouco assustado pelo crescente, porque de uma semana para outra, principalmente no início, às vezes entravam 1.000 participantes dentro da plataforma, né? E como a gente ainda não tinha feito algo com esse escopo, a gente deu muita atenção, ficou muito preocupado, mas a qualidade do trabalho atendeu às nossas expectativas e necessidades. E eu gostaria também de fazer uma conta básica, né? Hoje pela manhã eu fiz uma pesquisa em relação à folha, papel de certificados. Um papel de 180 gramas, 50 folhas, você tem aí R$16 o custo. Isso dá 32 centavos por folha aproximadamente. E um papel de 120 gramas, também para impressão de certificados, ele está saindo a 22 centavos por folha. Se a gente multiplicar esse quantitativo de certificados que agora são feitos de forma eletrônica, a gente tem uma economia em torno aí da ordem de R$11.400, falando apenas da emissão de certificados sem erros, tá? Eu gostaria de pedir a Bárbara para colocar um gráfico que aí dá para a gente ter uma noção muito grande de como a sede influencia. Bom, a gente pode ver que a partir do momento que a gente começou a fazer a contagem dos inscritos, em 13 de maio, nós tínhamos cerca de 5.600 pessoas inscritas no dia 13 de maio. Tá? Isso é um quantitativo já muito grande para cerca de um mês de uso. E isso vem numa crescente, né, aqui nesse momento aqui, no final do mês de maio, quase que exponencial. E se a gente for analisar o crescimento das pessoas dentro da plataforma ao longo dos meses, e repare que às vezes tem alguns momentos que, mesmo onde os editais bloqueiam o acesso de novas propostas para dar tempo de manutenção de sistema, dar tempo de melhoria na parte de avaliação, né? Mesmo essas lacunas entre os editais, a plataforma foi sempre crescente e ainda está nesse final aqui do mês passado. Se nós observarmos, deu um pulo também de forma exponencial e ainda se mantém em crescimento, né? Então, o que eu quero mostrar com esse slide? Só essa análise do gráfico já mostra o impacto social, tá? O impacto institucional e a demanda reprimida tanto das pessoas internas e externas à instituição, quanto dos próprios professores e vamos chamar de proponentes, que não são só professores, né? A demanda também do número de propostas cresceu muito do início de maio para outubro. Então, se a gente avaliar
a gente saiu de 300 propostas em 13 de maio para 934 propostas em outubro. Então, é um crescimento 3 vezes, né, de 300% aproximadamente. Esse projeto ele foi desenvolvido, que eu gosto de chamar pela minha equipe, pelo meu pessoal, né? Então, é importante a gente colocar alguns nomes como Felipe Klinger, Rodrigo Rodrigues e Ana Tércia Gomes Pinheiro. Então, esses 3 atores foram fundamentais para o nosso desenvolvimento de software. Claro que a gente tem outras pessoas, mas estão em outros escopos, dentro de outros softwares desenvolvidos por nós também para a própria Proeste. Sim, professor Ivo, quer fazer um comentário? Pode ficar à vontade, professor. Muito obrigado, Bárbara, obrigado, Ayrton. Na verdade, eu queria só destacar aqui, pelos dados que o professor Ayrton apresentou, né, daquele gráfico exponencial, aquele gráfico crescente que mostra a aderência da nossa instituição à submissão de atividades na plataforma SED. E aí é importante a gente lembrar, né, como eu destaquei na minha fala, que a plataforma SED, ela não se propõe, por exemplo, a cadastrar atividades vinculadas a ensino, por exemplo, né? Sobretudo porque, quando a gente pensou na plataforma SED como um veículo, né, de garantia aí da continuidade das nossas atividades, o ensino remoto ele ainda nem estava com as diretrizes ou normas estabelecidas, nem tinha ainda uma previsão, né? A gente levou bastante tempo do momento que nós tivemos a interrupção das nossas atividades, lá em 16 de março, né, até o início dos estudos continuados emergenciais em si. E durante todo esse tempo, né, não demorou muito para que as atividades na plataforma SED estivessem ali a todo vapor, né, vamos assim dizer. Muito obrigada, professor José Ayrton. Obrigada, professor Ivo. Além de agradecer os professores, professora Gabriela, professor Lelis, professor Ayrton, professor Ivo, gostaria também de lembrar que nós teremos essa live toda semana, né, no mesmo horário, toda terça-feira às 10 horas. Então, convido vocês a participarem, né? Lembrando que, gente, muito obrigada. Continue em contato com a gente e até a próxima, não a próxima semana, até a próxima semana, depois da semana que vem, que vai ser a CNCT, viu? Um abraço a todos, bom dia para vocês. Obrigado, um abraço.